meus queridos e minhas queridas, bora continuar aqui com a segunda parte, né, de uma playlist que eu vou abrir aqui utilizando o Teorema de Pitágoras. A gente está com algumas questões aqui desenvolvendo, e aí a gente chega na quinta questão, né, calcula o perímetro do triângulo equilátero abaixo, tá, ABC. Então, vamos desenhar aqui o triângulo para... Talvez a figura está embaçada aí, a gente tem um triângulozinho sendo equilátero, mais uma vez, ó, o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. A questão pede o perímetro desse triângulo. Nessa figura só foi dada essa altura aqui, tá, que vale 7. Aqui a gente tem um ângulo de 90, aqui em cima é o vértice B, aqui é o vértice A e aqui é o vértice C. Tá? Então, é isso aí que tem na figura. E a questão pede o perímetro, tá? Vou colocar aqui em cima, pede o perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma do contorno, né? A figura é a soma desses três lados aqui. A questão pede o perímetro, só que aí eu não tenho, né? A gente vai ter que achar os lados desse triângulo. Então, eu vou chamar de X, os lados, na verdade, vou chamar de X. Só que aí, observa em especial aqui esse segmento AC, né? Esse único segmento que a altura está fazendo um ângulo de 90 vai dividir o segmento AC de medidas iguais. Então, o AC vale X, ele por completo vale X. Só que aí, mais uma vez, né? Esse segmento vai dividir o AC em outros dois, em outros segmentos pequenininhos iguais. Então, eu vou chamar aqui de X sobre 2. Tá? X sobre 2. E o outro lado também é X sobre 2. Vou chamar de T1 esse triângulo aqui da direita e vou aplicar, a gente aplica Pitágoras nele, tá? Então vai ficar x ao quadrado, a hipotenusa ali é esse x, que está aqui fora, x ao quadrado, deixa eu colocar ele mais para cima aqui. Ele é a hipotenusa, e o cateto 7 aqui ao quadrado, mais o outro lado de baixo que vale x sobre 2 ao quadrado, né? Desenvolvendo isso aí, a gente vai ter x ao quadrado, repete, 7 vezes 7 é 49, mais x ao quadrado sobre 4, tá? Esse 4 passa multiplicando geral aqui, então vai ficar 4x quadrado igual a 49 vezes 4 vai dar 196, mais x ao quadrado, tá? Esse x ao quadrado que está fazendo aqui no segundo membro, eu vou passar para cá subtraindo. Ele está aqui, ó, passei ele subtraindo. Então vai ficar 4x quadrado menos x quadrado igual a 196. Beleza? Vou dividir aqui. A gente fazer do outro lado a continuação. Então no primeiro membro a gente tem 4x quadrado menos x quadrado, e fazendo essa subtração aí a gente tem 3x quadrado é igual a 196. Então x quadrado vai ser igual a 196 dividido por 3. Né? Que não vai dar para dividir. Tá? 196 não dá para dividir por 3. Eu vou jogar logo para o outro lado ali a raiz. Então vai ficar a raiz quadrada de 196 e a raiz quadrada de 3, do qual eu vou separar. Né? Posso separar em outras duas raízes. Então aqui em cima o numerador 196 e aqui embaixo o denominador raiz quadrada de 3. O 196, se a gente decompor, acho que eu fiz a decomposição dele. Bora lá, 196, quando a gente decompor aqui por 2, ó, aí tu divide, né? Aqui vai dar, 9. Vai dar 18, sobra 1, desce o 6, vai dar 98, ó. 98, aí tu divide novamente por 2, tá?
49. 49 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, dá por 7. É isso, vai dar por 7. Opa, 49. Deixa eu ver, acho que tem alguma coisa errada por aqui. Vai dar por 7 e aí dá por 7. Não, 196 ele não tem raiz. Ah, o 196 tem raiz. Tenho esquecido. 196 tem raiz, ó. Então é o que eu estou fazendo a extração da raiz quadrada dele sem querer querendo. Então bora lá, bora continuar. Então 196 é 2 raiz de 2. Deixa eu colocar aqui dentro do radical 2 raiz de 2, que multiplica 3 raiz de 2. Isso aqui tudo, aqui embaixo, não esquece que tem uma raiz quadrada de 3. Deixa eu apagar essa decomposição aqui, que isso aqui é a decomposição de 196. E ele tem raiz, sim, opa, botei aqui um pequeno erro aqui, que dentro é um 7. Eu acabei de apagar. Deixa eu voltar aqui, que é um 7. Eu coloquei aqui dentro um 3. Deixa eu apagar. Vou colocar de azul, onde foi que estava o erro, aqui é um 7. Deixa eu apagar aqui essa decomposição. Passar uma linha para a gente continuar aqui. Então, x é igual a base 2 e a base 7 vão sair de dentro desse radical, porque é uma raiz quadrada. E aí a gente multiplica lá fora, né? Então sai o 2, sai o 7, que vai dar 14. 14 raiz quadrada de 3. Eu vou aproveitar e vou racionalizar, né? Para eliminar essa raiz aqui embaixo. A gente vai encontrar um 14 raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá? Lembrando que aqui embaixo, quando multiplicar, vai dar a raiz quadrada de 9. Aqui embaixo, ó. Vai dar uma raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 está aqui, 3. Tá? Então, isso aqui é o valor do x. O valor do x, ou seja, da lateral, né, dos lados do triângulo, ele sendo equilátero, né? A questão está dizendo que ABC é equilátero. Então, veja só, a questão pede o perímetro, né? Então, a gente tem 3 lados iguais. Então, esse perímetro aí, P de perímetro, vai ser 3 que multiplica esse lado, o lado 14, raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá? Então, esse aqui é o perímetro do qual a gente ainda pode simplificar aqui. Esse 3 pode ir embora com esse 3. E aí o perímetro é 14 raiz quadrada de 3. Tá? Não foi dada a unidade, então a gente deixa assim. O perímetro da figura é 14 raiz quadrada de 3. E a gente finaliza essa questão 5. Partindo para a questão 7, a gente tem determine o valor de x nos polígonos regulares abaixo. Tá? Não sei se está muito bom para ver aí, mas na letra A a gente tem um quadrado cuja diagonal aqui ó, é x. Então o x está aqui. Deixa eu copiar de vermelho, que é x. E o lado vale 8. Tá? É um 8 e é um 8 que tem ali. Então, por Pitágoras, a gente vai fazer a diagonal do quadrado ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tá? Isso aqui é a letra A. Então, a gente aplicando aí 8 vezes 8 vai dar 64, né? Então, x quadrado vai ser igual a 64 mais 64. Passando a raiz para o outro lado, e a gente ainda pode somar, né? Vai dar 168. Tá? Eu fiz a decomposição aqui, vou colocar com detalhes aqui, ó. 168 ele é 2 elevado a 2 que multiplica 2 elevado a 2 que multiplica 2 elevado a 2 e aí multiplica 2 elevado a 1. Essa quantidade de 2, as três primeiras bases 2 vai sair, né? A gente
pode colocar fora. E aí a gente vai encontrar o quê? Vamos colocar nessa mesma página aqui. Vamos dividir em branco aqui. Vou continuar aqui ao lado. Então, x vai ser igual a 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, raiz quadrada de 2. Tá? Não foi dada a unidade, então essa é a diagonal. Beleza? Diagonal já estava... A gente já fez desde a primeira questão, a gente já sabe que a diagonal do quadrado, a diagonal, a formulazinha já pronta aí, ó, é o lado que multiplica a raiz quadrada de 2, tá? Então, para quem não tem esse conhecimento, só pegar o lado que vale 8, colocar dentro da fórmula, beleza? Então, aqui, ó, usando a fórmula da diagonal, diagonal é igual a L raiz quadrada de 2, pega o L, que é o 8, e coloca aqui dentro, ou a gente utilizou, o objetivo aqui é a gente utilizar, né, o teorema de Pitágoras, aplica Pitágoras porque quando passa diagonal dentro de um quadrado, a gente tem dois triângulos retângulos, tá? Então, isso aí é a letra A. Na letra B, vou fazer aqui de amarelo, a letra B a gente tem essa figura aqui, também para determinar o valor do x. E aí observa, eu vou só separar um pedacinho dessa figura. Essa figura tem todos os lados valendo 12. Tá? Então a gente chega à conclusão que a gente tem um triângulo ali, retângulo. Tá? Então dá uma olhada, só um pedacinho dessa figura. Então o x está aqui, o 12 está aqui. Só que aqui embaixo, como a gente tem essa altura, isso aqui embaixo é 6. Beleza? Tem que ficar atento, porque aqui na questão, onde eu vou passar o segmento de vermelho, aqui embaixo está dizendo que é 12. Mas aí, pelo fato de ter uma altura aqui, dentro desse triângulo, a gente separa esse 12 em 6 e 6. Então está ali. Aplicando Pitágoras, a gente consegue ver, né, nesse triângulo que a hipotenusa é 12. Tá? O lado oposto ao ângulo de 90 aqui, ó, vale 12. Então vai ficar 12 ao quadrado. Vou fazer de vermelho não, de amarelo, né? Então 12 ao quadrado vai ser igual ao cateto 6 ao quadrado mais o outro cateto x ao quadrado. 12 vezes 12 vai dar 144, igual a 6 vezes 6 vai dar 36, mais x ao quadrado. Esse 36 eu vou passar para o outro lado subtraindo, né? Subtrair. Isso aí é igual a x ao quadrado. E nessa subtração deu 108, né? 108 igual a x ao quadrado. Esse 108 aí a gente vai ter que decompor ele, porque não tem raiz exata, né? Então, x vai ser igual a decomposição desse 108 vai ser... Cadê a minha cola aqui que eu fiz? Tá, aqui ele é 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1. Então, essa base 2 e essa base 3 aqui vai sair. X vai ser igual a 2, que multiplica o 3 que saiu. O 3 elevado a 1 vai ficar. E aí x vai ser igual a 6 raiz quadrada de 3. Tá? Então aí a gente finaliza a letra B com a altura desse triângulo do qual eu separei e tirei ele ali de dentro da figura da letra B. Tá? Então, a sétima questão foi feita e a gente parte para a próxima questão 9. Deixa eu dar um zoom aqui. Pegar aqui, dar uma diminuída nessas linhas. Tá, então, questão 9. Questão 9 está trazendo essa figura aí. Eu acho que eu não coloquei essa questão 9 por aqui. Bora lá, bora ver. Questão 9. A figura mostra um triângulo também equilátero inscrito em uma circunferência cujo centro é o O. Então aqui está o O, aqui está o centro, beleza? Deixa eu aumentar mais essa figura aqui, depois eu diminuo ela. Então a figura mostra um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência cujo centro é o O. Então aqui no meio tem um O. Determina a medida do raio
tá? Dessa circunferência. Tem um 8 aqui, bem perdidinho aqui. Isso aqui é um 8. Aqui, ó, é o número 8. E aí a questão pede o raio da circunferência. Então, a figura, em primeiro momento, acho que o aluno pensa assim, por onde começar essa questão, né? Mas aí a gente observa aqui, ó, primeiro, bora lembrar o que é o raio, né? O raio da circunferência é todo o segmento que vai do centro, então aqui a questão está dizendo que isso aqui é o centro, tá? Aqui, ó, no ponto O é o centro, e o raio é todo o segmento que, bora dizer assim, parte, sai desse centro e toca a extremidade da circunferência, tá? Então a gente tem um raio aqui, a gente pode ter um raio aqui, isso aqui é um raio, a gente tem N raios aqui dentro, tá? Infinitos raios. Só que aí observa, né? A questão vai sair bem mais rápido se a gente colocar o raio aqui, ó, tocando no vértice também, ó, da saindo do centro e tocando ao mesmo tempo no vértice do triângulo equilátero, tá? E aí, por esse fato dele ser equilátero, a gente sabe que aqui vale 8, como eu tinha dito. Aqui é 8, aqui é 8. E bora ficar atento nessa parte de baixo, que também é 8. Porém, como já foi dito diversas vezes, esse segmento aqui que vai estar de amarelo, esse segmento aqui que vai estar de amarelo, ó, quando ele toca esse lado abaixo, né? Então eu vou dividir aqui, ó, em 4, do lado direito e do lado esquerdo 4, beleza? E aí tu observa que esse do centro até esse pedacinho aqui, ó, eu vou chamar de aqui embaixo, ó, aqui embaixo, ó, do O até vou colocar uma letrinha aqui, até o A, tá? Foi dado, esse pedaço aqui foi dado, que é 4 raiz quadrada de 3 sobre 3 aqui, não sei se dá para ver, 4 raiz quadrada de 3 sobre 3, é esse pedacinho aí. Então, o raio está aqui, ó, R, o raio está aí. E observa que a gente tem sim um triângulo retângulo, né? Se eu fechar aqui, ó, beleza, eu tenho esse triângulo retângulo. Então, o raio é aquele segmentozinho que parte da origem do centro dessa circunferência até a extremidade. Observa que esse segmento aqui embaixo, que vale 4, ele não é o raio, tá? O raio parte do centro da circunferência. Então, aplicando Pitágoras ali naquele triângulo, né, subir aqui a figura, ó, a gente vai ter o R que a gente quer, o raio ao quadrado, que vai ser igual a 4 ao quadrado, mais aquele outro segmento que foi dado ali, ó, 4 raiz quadrada de 3 sobre 3 ao quadrado. Bora desenvolver essa questãozinha aí. Então, R ao quadrado, o raio ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 4 vai dar 16, mais, abrir um parênteses aqui, a gente vai resolver esse pedaço aqui, ó. Esse 2 aqui, o expoente, ele vai multiplicar tudo isso. Agora, cuidado. Primeiro, a gente vai fazer essa potência 4 terços multiplicado por 4 terços, tá? Que vai dar 16 nonos. Esse radical aqui, a gente cancela por esse expoente, tá? Falando grosseiramente aí. Então, vai ficar a multiplicação por 3. Beleza? Então, fica assim essa multiplicação dentro desse parênteses. Aí, vamos continuar aqui, né? Para continuar, a gente tem essa multiplicação para fazer aqui, né? Então, R ao quadrado vai ser igual a 16 mais, deixa eu colocar esse 9 logo aqui, né? A gente vai multiplicar esse 16 por 3, ó. 6, 12, 18 vai 1, dá 48, tá? 48. Eu vou apagar aqui, bora colocar uma linha para separar, e aí na parte direita a gente vai fazendo esse denominador aí, fazendo esse índice, né, que a gente precisa fazer o mínimo múltiplo comum dentro desse segundo membro aí, que envolve esse 9, tá?
Acho que eu fiz aqui em algum canto. 16, eu vou fazer assim, ó, vou multiplicar, deixa eu subir mais a página aqui. A gente tem uma forma mais rápida de fazer, que eu vou multiplicar o 9 por 16, tá? Vou multiplicar e vou somar com o 49. Mais uma vez, ó, a gente vai fazer esse MMC bem rápido aqui, ó. 9 multiplicado por 16, vou colocar aqui a operação, a gente multiplica e o resultado da multiplicação a gente vai somar, tá? Então 16 vezes 9, aqui ó, 9 vezes 6 vai dar 54, sobe 5, 9 multiplicado por 1 vai dar 9, 9 mais o 5 que subiu dá 114. E aí esse 144, desculpa, 144 já vou somar com o 48, tá? 4 mais 8 vai dar 12, vai subir uma unidade. 4 mais 4 vai dar 8, 8 mais uma unidade subiu dá 9 e esse 1 desce. Tá? Então dá 192, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Canetinha de vermelho. R ao quadrado vai ser igual a 192 sobre 9. R vai ser igual a raiz quadrada de 192 sobre 9. Tá? R vai ser igual, vou separar isso aqui em duas raízes, 192, a raiz de 192 e a raiz do 9. Tá? O 192 ele não tem raiz exata, deixa eu separar novamente a continha aqui. O 192 ele não tem raiz exata, então R vai ser igual a o 9 tem, que é 3, né? Então aqui embaixo eu já posso colocar um 3, que é a raiz quadrada desse denominador 3. O 192 a gente vai ter que decompor. Eu já fiz a decomposição aqui. Tá? Vai dar 8 raiz quadrada de 3. Beleza? Então isso aí é a resposta do raio. Então, essa aqui é o raio da circunferência. Deixa eu baixar aqui e diminuir, tirar o zoom. Então, questão 9 feita. E a gente passa para a próxima questão, que é a do cubo. Tá? A questão aqui é boa, bora fazer ela. Então, observa aí que a gente tem um cubo, né? O cubo a seguir tem lados medindo 12. Use essa informação para calcular a medida x da diagonal destacada. Essa diagonal que está em vermelho, que ela está surgindo, né? Vamos dizer que ela tá surgindo a partir da frente do cubo até lá atrás, falando aí grosseiramente, e está assim, tá? A diagonal de um lado para o outro, tá? Então a gente vai utilizar aqui nossos conceitos de geometria aqui, ó, e observar que bora lá, né? Então, primeiramente a gente precisa calcular essa, né, dentro desse desenho aqui, né? Eu acho que eu vou aumentar. Acho que eu vou aumentar ele. Que aqui dá para resolver, tá? Então, eu vou calcular primeiro dentro desse quadrado aqui, desse chão. Observa que aqui a gente poderia chamar de um chão, né? Aqui, ó, dentro dessa figura, isso aqui poderia ser chamada, né? Bora chamar do chão da figura, a parte de baixo, que é um quadrado, tá? O cubo tem 6 faces quadradas. E aí o quadrado aqui embaixo, a gente precisa calcular essa diagonal, beleza? Então eu vou passar, acho que de azul aqui, ó. A gente precisa calcular primeiro essa diagonal aqui embaixo. Azul ficou esquisito, não dá nem para ver, então vai ser de vermelho. Aqui a gente precisa calcular essa diagonal aqui embaixo, tá? Então, por Pitágoras, de novo, eu vou chamar aqui de y, já que na figura a gente já tem um x aqui perdidinho aqui, isso aqui é um x, eu vou chamar de y aqui essa diagonal. Então, por Pitágoras, tá? Lembrando que aqui embaixo é um quadrado.
A gente fez uma questão dessa parecida na letra A. Na primeira questão a gente fez isso. Então aqui é y ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Tá? Então y ao quadrado vai ser igual a 144 mais 144. Y ao quadrado vai ser igual a 288. Y vai ser igual a raiz quadrada de 288, do qual a gente vai decompor ele. Já fiz isso também na primeira questão. Então, 288 dá para dividir por 2, ó, que dá 144. Dividido por 2 dá 72. Dividido por 2 dá 36. Novamente por 2 dá 18. Por 2 vai dar 9. 9 não dá por 2. O próximo primo é o 3. 9 por 3 vai dar 3. 3 por ele mesmo, que vai dar 1 e acaba. Tá? Então, bora separar aqui. Não, bora descer. Vamos descer. Vamos fazer descendo. Então, esse y aqui, ele é a raiz de... Bora ver quantas parcelas de 2 eu vou tirar aqui, né? Vou tirar primeiro essa aqui. Aqui é 2 elevado a 2. Que multiplica aqui também, ó. 2 elevado a 2. Estou fazendo em pequenas potências de 2, porque a raiz é quadrada. Que multiplica esse 2 aqui, fica, né? 2 elevado a 1. E multiplica esse 3 elevado a 2 aqui, ó. 3 elevado a 2, tá? A extração de raiz. Que não é exata no caso, né? E aí o y vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 12, raiz quadrada de 2. Tá? 12 raiz quadrada de 2. Ou seja, essa é a fórmula da diagonal, né, do quadrado. Acho que no primeiro exercício eu mostrei essa formulazinha aí, né? Bora subir a questão, apagar aqui. E aí o que a gente achou foi a diagonal do quadrado. A do quadrado que está embaixo, tá? E aí agora a gente observa que depois que eu calculei esse y, que é 12 raiz quadrada de 2, deixa eu colocar aqui o y ali, ele é 12 raiz quadrada de 2. Tá? Esse y do chão dessa figura, do cubo. Aí eu tenho um outro triângulo retângulo também, né? Deixa eu colocar o segmento aqui, vai lá da pontinha, lá atrás, ó, aqui até aqui. Então eu tenho um triângulo desse tipo aqui, ó. Retângulo, tá? Retângulo. Então esse y está aqui embaixo, ó, 12 raiz quadrada de 2, tá? O y. Esse segmento que eu coloquei aqui vale 12, porque é uma das arestas do cubo. E agora sim eu vou calcular o x, que a questão pede, né, que é essa diagonal do cubo. E aí eu vou calcular mais uma vez aplicando Pitágoras, porque a gente tem um outro triângulo retângulo, tá? Então vou fazer de amarelo aqui, ó, x ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado. 12 ao quadrado mais 12 raiz de 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 144 mais, e aí nesse parênteses a gente vai fazer o 12 vezes o 12 elevado a 2 aqui, ó, que vai dar 144, que multiplica essa raiz aqui, esse radical, com o expoente a gente pode deletar, tá? Grosseiramente ali a gente elimina, e o 2 que está dentro do radical. Então x ao quadrado vai ser igual a 144 mais
Aqui nessa multiplicação vai dar 288, tá? E aí x ao quadrado vai dar essa soma, tá? Essa soma eu vou fazer aqui, ó, 288 mais 144. Então 8 mais 4 vai dar 12, sobe 1. 8 mais 4 de novo vai dar 12, mais 1 subiu dá 13, sobe 1. E aqui 2 mais 1 mais 2 vai dar 4. Então a gente encontra aí um valor de 432. 432. Deixa eu apagar isso aqui. E aí essa resolução vai dar para cima. Então a raiz, o expoente na verdade vai para o outro lado como raiz. Então x vai ser igual a raiz quadrada do 432 agora. 432. Esse 432 a gente vai ter que decompor ele, tá? A gente vai ter que decompor ele. Então, vou puxar a folha para cá para a gente fazer a decomposição dele, tá? Então, 432 dividido por 2, ele é par, dá para dividir pelo primeiro primo que é 2. Então, fazendo aqui rapidinho, dá 216, né? Bora fazer devagar para não errar. Deixa eu ver aqui, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4, não sobra nada, desce esse 3. 3 dividido por 2 vai dar 1, vai sobrar 1, desce o 2, dá 216. Esse 216 por 2, né, 2 dividido por 2 vai dar 1, sobra nada, desce o 1, coloca o 0, desce o 6, dá um 8. Então 108. 108 ainda dá por 2, que vai dar 54, né, dá 54. 54 por 2 dá 27, né? 54 dividido por 2 vai dar 2, sobra 1, dá 27. 27 é ímpar, mas dá por 3, que vai dar 9. 9 dá por 3, que dá 3, e aqui dá um 3. Então, bora colocar aqui, ó, já em ordem, tá? Esse 432, ele é, isso aqui eu vou agrupar, 2 elevado a 2, que multiplica, aqui eu agrupo de novo, 2 elevado a 2, que multiplica aqui agora 3 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 1 aqui, ó. 3 elevado a 1. E aí x vai ser igual ao 2, que vai sair, a base 2, vai sair outra base 2, vai sair a base 3, e dentro fica o 3 elevado a 1. Então, multiplicando essas crianças fora, 2 vezes 2 vai dar 4, dá 12, né? 12 raiz quadrada de 3, tá? Então, a gente finaliza aqui. Acho que eu finalizei, né? Deixa eu ver o que a questão pede, que eu nem lembro mais. Essas pontinhas aqui a gente pode deletar. E aí a gente traz para cá. A questão pede justamente isso, a diagonal. Então, aquele x ali vale 12 raiz de 3, tá? Utilizando o teorema de Pitágoras. Uma coisa que a gente poderia fazer essa questão bem rápida aqui, tá? Vou escrever aqui de azul, é que a diagonal do quadrado ela é L raiz quadrada de 2. Então essa diagonal aí, como a lateral do cubo são todas iguais, né? Ou seja, a diagonal do quadrado sairia bem mais rápido por essa formulazinha, o L é o lado, então ficaria 12 raiz quadrada de 2. Diante dessa informação, eu acho que é isso mesmo, a diagonal do cubo seria, a aresta seria o lado raiz quadrada de 3. Né? A diagonal seria 12 raiz quadrada de 3. Então, a gente fez com mais detalhes, mas aí o objetivo aqui é utilizar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, questão 10 foi feita aí. Tá? E aí a gente chega na questão, tem uma outra, questão 11, 11 não, 12, a partida aqui. A gente chega nessa questão 12, do qual a gente tem um retângulozinho aí. Não sei se dá para ver, embora eu vou aumentar aqui a figura.
para a gente fazer essa leitura. Então, a questão 12, observe o seguinte retângulo, calcule o valor de x, sabendo que a diagonal do retângulo mede 3 raiz quadrada de 26 metros, tá? Então, a gente tem aqui um retângulo, a figura saiu meia troncha, e aí a diagonal foi dada, né? Essa diagonal que vai de um lado até o outro, essa diagonal já tem valor, ou seja, vale o 3 raiz quadrada de 26. E a questão pede para calcular x, calcule o valor do x. Então, observa que aqui embaixo vale 5x e aqui vale x, tá? 5x e x são as laterais. Então, a característica principal de um retângulo, ele tem ângulos de 90, né, nas pontas. Então, aqui de novo a gente tem um triângulo retângulo, esse aqui de baixo eu vou chamar de T1, e aí em T1 a gente aplica Pitágoras. Do lado esquerdo aqui a gente tem x, consequentemente aqui também tem x, e essa base aqui vale 5x. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. A hipotenusa aqui é esse lado, na verdade, já a diagonal. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 raiz quadrada, vou fazer de amarelo aqui, 3 raiz quadrada de 26, isso aqui tudo ao quadrado, igual a 5x, que é a base, né, desse retângulo ao quadrado, mais a lateral, que vale x ao quadrado. Beleza? Então, esse primeiro membro aqui, ó, 3 elevado a 2 vai dar 9. Vou colocar aqui. 9 que multiplica a raiz de 26. A gente pode simplificar aqui com o expoente. Vai sobrar só o 26 mesmo. Igual. Esse 5x elevado a 2 vai dar 25x ao quadrado, né? Mais x ao quadrado. Então, 26 multiplicado por 9 vai dar 234. 234. É isso? 18, 9, 20, 21, 22, 23. Igual a 26x ao quadrado. Esse 26 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ter 234 dividido por 26. Isso aí é igual a x ao quadrado, tá? Igual a x ao quadrado. Vou separar aqui a resolução para fazer do outro lado. Fazendo essa divisão aí vai dar 9, tá? 9 é igual a x ao quadrado. A raiz para o outro lado, o expoente, na verdade, para o outro lado. E aí a gente encontra x valendo 3, tá? E essa questão seria ela seria maravilhosa se ela pedisse área, de repente, área e perímetro, tá? Mas aí a gente pode calcular isso aqui agora. A questão acabou, né? Mas a gente pode adiantar que esse x aqui, a gente já encontrou o valor dele, é 3, tá? E esse lado aqui embaixo, que tem 5x, ou seja, 5 que multiplica 3, aqui a gente encontra 15, né? Essa base. Só para ter mais informações, se a gente quisesse o perímetro dessa figura, para colocar aqui embaixo essas informações, a questão já acabou, tá? Pediu só o valor do x, x é 3. A questão pedisse o perímetro era a gente somar, né? 3 mais 3, o lado da direita e o lado da esquerda, a base que é 15, e a parte de cima que também é 15, né? E aí o perímetro seria o quê? 15 mais 15 vai dar 30, 30 mais 6 seria 36, 36 metros seria o perímetro. Para a área, a gente multiplica, né, 15, a base pela altura, é isso, 15 vezes 3, que daria essa área 45 metros. Tá? Essa questão maravilhosa aí, se ela pedisse, né, pelo menos ela pedisse aqui o perímetro e a área, mas aí resposta 3. Beleza, galerinha? E aí a gente chega na questão 13. Vou parar aqui para não ficar tão grande esse vídeo.